pessoal! Estamos aqui para mais uma aula de matemática e hoje nós vamos falar um pouco sobre operações com frações. E para começar, vamos falar da adição e subtração. E há dois casos. Se os denominadores forem iguais, aí basta você somar ou subtrair os numeradores e conservar o denominador. Aqui temos dois exemplos. 1/2 mais 4/2. Veja como os denominadores são iguais, então vou somar apenas os numeradores. 1 mais 4 dá 5, e aqui conservei o 2 do denominador. 5/2 resultado. No próximo, 5/4 menos 3/4. Veja que os denominadores são iguais, vou subtrair os numeradores. 5 menos 3, 2, e conservei o 4 aqui como denominador. Lembrando que sempre podemos simplificar as frações no final, se for possível. Nesse caso, nós podemos dividir numerador e denominador por 2, ficando 1/2. Tá, mas e se os denominadores forem diferentes? Aí nós vamos ter que fazer uma transformação na fração, pegando uma fração equivalente a essa inicial, de forma que os denominadores fiquem iguais. Mas como que eu vou fazer isso? Aí nós vamos ter que utilizar o MMC. Vamos para alguns exemplos para saber como fazer isso na prática. Temos 2/3 mais 3/4, denominadores diferentes. Então, eu vou tirar o MMC entre esses dois numeradores, 3 e 4. Como que eu faço isso? Coloco os dois na barra de decomposição. E aí vou dividindo pelos números primos. Divido por 2, aí o 4 vai ficar 2, o 3 repito, porque não é divisível por 2. Divido por 2 de novo, aqui fica 1. Aí divido por 3, fica 1. Para encontrar o MMC, preciso multiplicar todos os números encontrados na decomposição de fatores primos. Multiplicando, 2 vezes 2, 4, e 4 vezes 3, 12. Então, o MMC é 12, que é o mínimo múltiplo comum entre esses dois números. Como que eu vou fazer agora a transformação? Eu quero uma fração equivalente a 2/3, de forma que o 12 fique no denominador. Então, vou fazer o seguinte, vou pegar o 12, dividir por 3, porque aí eu vou saber qual é o número que está indo de um para outro, qual a equivalência deles. E depois que eu divido, eu vou multiplicar esse número pelo numerador, para achar o numerador de 12. Como que fica, então? 12 dividido por 3 dá 4, e 4 vezes 2, 8. Então, 8/12 é uma fração equivalente a 2/3. O outro, 3/4, eu quero a fração equivalente com 12 no denominador. Então, 12 dividido por 4, 3. E 3 vezes 3, 9. Então, 9/12 é uma fração equivalente a 3/4. Isso é equivalente a que tem a mesma parte do todo, né? E aí, agora como os denominadores são iguais, vou conservar o denominador e somar os numeradores. 8 mais 9, 17. Então, o resultado, 17/12. Mais um exemplo, 6/8 menos 2/6. Então, vamos tirar o MMC de 8 e 6. Na barra de decomposição, dividindo por 2, 8 vai ficar 4 e 6 vai ficar 3. Dividindo por 2, 4 fica 2, 3 repete. Dividindo por 2, 2 fica 1, 3 repete. E dividindo por 3, 1. Multiplicando tudo, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 3, 24. Vamos achar as frações equivalentes agora. De 6/8 para que o 24 fique no denominador, vamos pegar 24 dividido por 8, 3. 3 vezes 6 vai dar 18. Coloquei 18 aqui. Ao próximo, 2/6, eu quero que ache 24 no denominador. Então, 24 dividido por 6, 4. 4 vezes 2, 8. Então, a subtração vai ser 18/24 menos 8/24. Conservei o denominador, subtraí aqui os numeradores. 18 menos 8, 10. Então, está dando 10/24. Dá para a gente simplificar esse resultado dividindo por 2, numerador e denominador.
E aí nós vamos ter 5 dozeavos. Agora, indo para a multiplicação, nós vamos multiplicar numerador com numerador e denominador com denominador, dessa forma. 15 sextos vezes 2 terços. Então, 15 vezes 2 e 6 vezes 3. Ficou 30 18avos. Dá para a gente simplificar dividindo por 6. Então, dividir por 6, 30 por 6 dá 5 e 18 por 6 dá 3, 5 terços o resultado. Mas há uma forma de deixar mais fácil essa multiplicação. E qual é? Você pode dividir um numerador e um denominador por um mesmo número, porque isso não vai alterar o resultado da minha fração. Ou seja, nessa questão eu poderia dividir por 3 o 15 e dividir o 3 por 3. E aqui ficaria 5 e aqui 1. Poderia dividir o 2 por 2 e o 6 por 2. E aqui ficaria 3 e aqui 1. E aí bastaria multiplicar apenas 5 vezes 1 dá 5 e 3 vezes 1 dá 3. 5 terços, o mesmo resultado. Aqui um outro exemplo. 12 quinzeavos vezes menos 3 sétimos. Veja que os sinais são diferentes. Então o resultado final vai ficar negativo. E aí a gente pode simplificar. Vamos pegar o 15, dividir por 3, que vai ficar 5. E vamos pegar o 3 aqui do numerador, dividir por 3, vai ficar 1. E aí, agora multiplica. 12 vezes 1 dá 12. E 5 vezes 7, 35. Então esse é o resultado. Menos 12 35avos. E na divisão, o que fazemos? A divisão, nós vamos multiplicar a primeira fração pelo inverso da segunda. Então, você vai inverter a segunda fração. O que era numerador vira denominador e o que era denominador vira numerador. Veja, exemplo, 6 sétimos dividido por 3 meios. Então, vou conservar os 6 sétimos e multiplicar por 2 terços. Eu inverto. Lembrando que aqui eu também, como virou multiplicação, eu também posso simplificar. Ó, se eu dividir 6 por 3 fica 2 e 3 por 3 fica 1. Aí 2 vezes 2 dá 4 e 7 vezes 1, 7. Nesse outro, menos 2 terços dividido por mais 10 21avos. Então, conservei a primeira e multipliquei pelo inverso da segunda. Também posso simplificar. Lembrando que como os sinais são diferentes, resultado negativo. Posso dividir, ó, 2 por 2 que fica 1 e 10 por 2 que dá 5. Posso dividir 3 por 3 que fica 1 e 21 por 3 que fica 7. E aí fazendo 1 vezes 7, 7 e 1 vezes 5, 5. Resultado, menos 7 quintos. Então, é isso. Espero ter ajudado. Até a próxima.